A chave para um futuro transformado está dentro da sua mente. Mas para você acessar esse poder, você precisa primeiro reprogramar os seus pensamentos, e eu estou aqui para te guiar nesse processo. Esse é o início da nossa série Renovando a Mente, onde vamos explorar como os princípios bíblicos sobre a renovação mental, eles se conectam com a neurociência moderna. E hoje vamos mergulhar em um tema que une a fé e a ciência e que pode mudar a maneira como você lida com seus pensamentos. Oi, eu sou a Geise e nesse canal eu te mostro como blindar sua mente para que você desbloqueie seu futuro e juntas possamos reprogramar sua mente e fortalecer a sua fé. Não importa onde você estar agora. Sempre há um caminho para reprogramar a sua mente e criar um futuro mais próspero e cheio de resiliência. Lá em Romanos 12:2, Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E essa transformação, ela é a chave para a mudança real em nossas vidas. A transformação mencionada, ela é radical e completa, comparada com o processo de uma lagarta, que se torna borboleta e que ela passa pela metamorfose. Essa mudança, ela ocorre quando a mente do cristão ela é renovada com os princípios e os pensamentos em Deus. E ao invés de se deixar moldar pelos pensamentos do mundo. E nesse clássico trecho da Bíblia, Paulo, ele aborda a transformação progressiva do cristão. E ele ressalta a necessidade de um elemento chave, é a mudança de mentalidade. E o que eu quero que você perceba? É que essa transformação mental não é apenas uma mudança de atitude, mas um processo cientificamente comprovado. E vamos explorar isso mais a fundo, tá? A neurociência moderna, ela já comprova que a nossa mente ela é plástica, ou seja, a maneira como você lida ali, como você pensa, ela literalmente pode alterar a estrutura do nosso cérebro. Agora imagine, como é que isso se conecta com o que Paulo já falava? O processo de renovação que Paulo descreve, ele é exatamente o que a ciência está descobrindo. E como isso funciona? Quando você muda a maneira como você pensa, você muda literalmente o seu cérebro. E essa é a ideia da neuroplasticidade, onde os caminhos neurais, eles podem ser alterados. E isso é algo maravilhoso. O que isso significa, Geisa? Que você tem o poder de reprogramar a sua mente, criando novas conexões e até mesmo fortalecendo áreas do seu cérebro relacionadas à confiança, empatia e o controle emocional. A neuroplasticidade, ela é a capacidade do cérebro de se reorganizar, formando ali novas conexões neurais em resposta a experiências, aprendizados ou lesões. E os estudos eles demonstram que ao mudarmos nossos pensamentos e comportamentos, a gente pode alterar fisicamente a estrutura e a função do nosso cérebro, e evidenciando assim que a renovação da mente, ela é tanto espiritual quanto científica. E na Bíblia, nós vemos ali muitos exemplos de transformação. E um dos mais claros é a história de Saulo, que passou a ser conhecido como Paulo. E ele experimentou uma mudança de mente radical, uma verdadeira renovação. E ele não apenas mudou de atitude, mas ele teve uma transformação profunda que alterou sua vida e impactou milhões de pessoas. E esse processo de transformação mental, ele é acessível para qualquer um de nós. A renovação mental que a Bíblia fala não é só para situações extremas, ela está ao alcance em todos os seus dias. Quando você enfrenta desafios, sentimentos de insegurança ou medo, você tem o poder de transformar esses pensamentos, como Paulo fez, e mudar a sua mentalidade para algo mais fortalecido e em alinhamento com a sua fé. Nós podemos transformar a nossa mente através da leitura, da meditação, da palavra de Deus. Ao final do versículo ele diz: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
E Paulo destaca que a renovação da mente, ela tem como objetivo final a capacidade de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso significa que, ao nos submetermos à vontade de Deus, experimentamos uma vida plena e satisfatória que nos leva a uma comunhão mais profunda com Ele e com os nossos irmãos em Cristo. Agora vamos falar de como os nossos pensamentos impactam a nossa fé. Quando você está em uma luta emocional ou espiritual, é fácil cair em padrões de pensamentos negativos, como dizer: eu não sou capaz, Deus não está me vendo, eu não sou merecedora. E você consegue perceber como esses pensamentos, além de enfraquecerem a nossa confiança, acabam reforçando esses pensamentos e minando a nossa relação com o Pai. E a Bíblia ela nos ensina que devemos renovar a nossa mente para que possamos discernir a vontade de Deus. Mas isso não é apenas uma questão espiritual. O nosso cérebro, ele responde fisicamente à maneira como pensamos. E a neurociência, ela confirma esse impacto negativo de pensamentos. Quando você se concentra em pensamentos limitantes, o seu cérebro, ele cria circuitos que reformam, O seu cérebro ele cria circuitos que reforçam esses padrões. Mas a boa notícia é que a gente pode mudar isso. Podemos substituir esses padrões negativos por pensamentos positivos e edificantes que ajudam a fortalecer nossa fé, a nossa confiança e assim desenvolvendo esses novos padrões. E eu vou trazer aqui um exemplo para ficar mais claro, tá? Vamos supor que hoje você está passando por uma crise financeira. E o seu cérebro, ele começa a focar apenas nas coisas ruins, apenas nas dificuldades e nas limitações que aquele momento ele está te oferecendo. Mas que tal se você, ao invés de ficar pensando nisso, focando os seus pensamentos nisso, se você pensar: eu tenho a mente de Cristo, Deus proverá, Ele supre todas as minhas necessidades. Declare o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E dito assim, você pode falar também, né? Deus, o que eu posso fazer hoje que vai mudar essa situação? Deus, o que eu posso fazer hoje para criar uma vida próspera e abundante? E você pode fazer isso como uma conversa, como um diálogo com Deus, sabe? E com o tempo, essa nova mentalidade, ela vai fortalecer o seu cérebro e aumentar a sua resiliência e mudar a sua forma de pensar. Porque Deus, ele vai agir nas circunstâncias, na situação. E as coisas vão começar a fluir, vão começar a dar certo, elas vão começar a acontecer ali de forma sobrenatural na tua vida, mas você precisa se posicionar como filha, mudar seus pensamentos e agir. E agora eu quero te mostrar como aplicar isso no seu dia a dia. Mas antes, se você está gostando desse conteúdo e sente que essa transformação é para você, se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo e já deixa o seu joinha aqui para a gente fazer com que esse vídeo ele chegue ao maior número de pessoas que estão precisando de conteúdos assim. Agora vamos lá. A renovação da mente, ela não acontece de uma forma automática, tá? Ela é algo que exige uma prática e aqui estão algumas maneiras de você aplicar isso aí na sua vida. Primeiro passo, meditação e oração. Você vai meditar e orar na palavra de Deus. E se você também gosta e curte a prática de meditar, o silêncio também, no silêncio Deus responde, fala com a gente. Então assim, reserve um tempo diário para se conectar com Deus e pedir a orientação dele. Faça orações, profetize sobre a sua vida, sobre a sua família, bênçãos, vitórias, e não fique somente pedindo. Eu gosto muito, a minha oração ali em grande parte é mais agradecer do que pedir. Então eu gosto de profetizar, eu gosto de agradecer
E isso vai ajudar a reorganizar os teus pensamentos e trazer paz para o seu cérebro. A prática da meditação, ela é algo que nos ajuda muito. Tanto a gente meditar na palavra, quanto a gente fazer a prática da meditação, uma meditação guiada, ou ficar em silêncio ali para ouvir Deus falar com a gente. E isso é muito importante, tá? O segundo passo são as afirmações positivas. Sempre que os pensamentos sabotadores de medo, de escassez surgirem, substitua por declarações de fé, baseadas na palavra de Deus. Quando você se vê ali enfrentando um desafio, comece a declarar. Filipenses 4,13. Tudo eu posso em Jesus que me fortalece. Ou qualquer outro versículo que seja ali da tua preferência. Ou afirmações positivas, que eu também gosto muito de usar, que mudam os meus pensamentos. E você pode somente falar, ou você pode criar o hábito de escrever, de fazer um caderno de afirmações. E você pode escolher ali um momento do seu dia, né? Pode ser pela manhã, pode ser à noite, ou no momento que for melhor para você. E você vai fazer essas afirmações anotadas num caderno. O terceiro passo é a ação consciente. Pratique ações diárias que reflitam sua nova mentalidade. E isso pode ser algo simples, como simplesmente escolher reagir com calma, pedir sabedoria a Deus para agir ali em uma situação, uma circunstância, como também pode ser a mudança de maus hábitos. Por exemplo, se você quer introduzir aí uma forma de se alimentar melhor, se alimentar mais saudável, fazer uma atividade física. Se você quer dedicar mais tempo à leitura da palavra de Deus, você precisa agir, você precisa se comprometer, né, e ter ações conscientes e consistentes no teu dia a dia para que isso se reflita na sua nova mentalidade. E renovar a mente, ela é um processo diário, tá? E não se trata apenas de uma mudança instantânea. Ela vai de escolhas consistentes que alinhamos com a vontade de Deus para cada pensamento que é renovado. Ali é uma semente que é plantada num solo fértil, que com o tempo vai dar muitos frutos de paz, de fé, de confiança. E eu quero que você reflita agora. Qual é o pensamento hoje que está segurando a sua fé? O que é que você gostaria de mudar para renovar sua mente e fortalecer a sua confiança e o seu relacionamento com Deus? E esse é o momento perfeito para você começar a reprogramar aquilo que não está mais servindo aí para sua vida, para o seu propósito. Qual é o pensamento negativo que tem prevalecido na tua mente? O que é que você gostaria de mudar para que você amanhã já comece a perceber, a colher frutos desse novo processo, dessa sua nova decisão? E renovar a mente é um processo contínuo, tá? Que envolve nossa cooperação com Deus, envolve a nossa aliança e o nosso compromisso, tá? Você precisa se comprometer. Deus nos oferece o poder da transformação, mas a gente precisa alinhar nossos pensamentos e ações com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Agora, se esse vídeo tocou seu coração, deixa um comentário aqui sobre o que é que você quer renovar na sua vida, que eu quero saber, tá? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre como os pensamentos limitantes podem afetar a nossa fé e como nós podemos romper com esses bloqueios para viver a vida que Deus tem para nós. Não perca!